O plano era matar a companheira, mas a enteada cruzou o caminho dele. O plano então passou a ser dar cabo das duas, mas na última hora as coisas saíram do controle. E o que começou como um roubo forjado à residência, seguido de um falso sequestro, terminou com pai e filho presos e uma jovem de 16 anos brutalmente assassinada. Como se não bastasse tirar da companheira o seu bem mais precioso, que era a sua única filha, este homem agora acusa a própria mãe de ter sido a mandante do crime. Eu sou Adriana Oliveira, jornalista e repórter policial. Talvez você me conheça do Cidade Alerta da Record TV, onde estive atuando pelos últimos 15 anos aqui do Rio de Janeiro. Mas eu sou cuiabana e é da minha cidade natal, em Cuiabá, Mato Grosso, que chega mais esse caso de crime passional que ganhou repercussão em todo o Brasil. Eu conversei com fontes e colegas jornalistas que acompanham o caso desde o início e vou passar nesse vídeo para você todos os detalhes, quem é quem nessa trama inacreditável. É rapidinho, só 8 segundos logo após a vinheta. Na recente missa de 7º dia da filha, Suelen Alencastro, de 40 anos, ainda estava em estado de choque. Eu vou cobrar justiça pela minha filha, nem que seja a única coisa que eu faço nessa vida. Estamos diante de um caso de feminicídio, onde o alvo era ela, que acabou escapando por pouco, mas a filha dela não teve a mesma sorte. Benedito de Anunciação Santana, de 40 anos, um funcionário público do Estado, agora exonerado e padrasto da adolescente, é o homem de camiseta branca que aparece nessas imagens ajudando a mãe da vítima, que está na cadeira de rodas. Ele prestou socorro à mulher depois que ela foi brutalmente agredida pelos criminosos que invadiram a casa dela. Ele estava no papel de companheiro dedicado, ajudando a namorada num momento tão difícil. Benedito, muito prestativo, a essa altura já havia feito postagens nas redes sociais dele em apelo ao desaparecimento da enteada, que até então havia sido sequestrada. É durante esse atendimento médico na UPA que Suelen recebe a triste notícia de que a filha dela foi encontrada, mas já sem vida. O corpo da jovem foi localizado por policiais militares e retirado por bombeiros de dentro de um poço artesiano desativado com cerca de 10 metros de profundidade, no bairro Ribeirão do Lipa, que fica a cerca de 12 quilômetros de distância da casa onde a jovem morava com a mãe, no bairro Morada do Ouro 2. É nesse ponto que a gente começa a entender o caso. Durante todo o tempo em que os policiais estão realizando o trabalho deles nesse local, Suelen está sendo atendida no posto de saúde na companhia de Benedito. Quando, de repente, policiais aparecem na UPA e gentilmente perguntam ao Benedito se ele pode acompanhá-los até a delegacia para prestar esclarecimentos. Um procedimento normal diante das circunstâncias. Benedito não oferece resistência. Ele entra na delegacia como um homem livre e sai preso. Imaginem o susto de Suelen ao descobrir o possível envolvimento do companheiro na morte da filha. Os dois estavam juntos há 4 meses e há 3, Benedito foi morar com Suelen na casa em que ela vivia com a filha, só as duas, e a mãe dela, que estava sempre presente. Para se ter uma ideia, segundo testemunhas, o relacionamento era tão precoce que nem o irmão de Suelen sabia que ela estava morando com Benedito. Mas ele parecia uma boa pessoa, era coroinha da igreja local, membro da associação de moradores, tinha cargo de chefia no trabalho dele. Tudo indicava um cidadão exemplar. Mas, segundo testemunhas, pessoas próximas a Suelen, o relacionamento não vinha dando muito certo. E o casal, em pouco tempo de convivência, estava brigando muito, ao ponto de Suelen ter cogitado o término em vezes anteriores. Mas em todas elas, Benedito conseguia convencer a namorada a dar mais uma chance para os dois. Até que naqueles dias, Suelen teria deixado bem claro para o Benedito que não queria mais a relação. Benedito não aceitou bem a decisão de Suelen. A Suelen já prestou seu primeiro depoimento na Delegacia da Mulher,
onde ela contou, esmiuçou como foi o relacionamento de 4 meses que ela teve com esse monstro. Foi um relacionamento abusivo, controlador, e ela já observando isso, ela sempre tentava encerrar o relacionamento. Ele fazia ameaças de que iria se matar, e ela, com aquele peso de se sentir culpada, dava uma chance para voltar. Tinha uma terceira pessoa que influenciava para que ela retornasse com ele, mas chegou um limite em que as ameaças, a agressão, a violência psicológica ficou tão grande que ela decidiu que ela iria pôr um fim no relacionamento. Isso no dia 19/4. E então, no dia 22, ele cometeu essa atrocidade. É quando ele manda mensagens de WhatsApp para o filho dele, Gustavo Benedito Júnior, de 18 anos. E os dois têm uma conversa que mudaria definitivamente o destino de Suelen e acabaria atingindo a filha dela. Por base de umas 10h30 em diante ali, na ligação com ele me falando que estava ruim, meio ansioso. Quem é ele? Benedito, meu pai. Seu pai? Seu pai te ligou por volta das 10h30 da manhã? Ligou, não, mandou mensagem falando que estava meio ruim. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, sim, falando que estava meio ruim, que estava meio ansioso, fraco, não estava muito bem. E eu busquei, né, como uma preocupação de um filho, eu busquei entender o que estava acontecendo. Aí ele me falou que não estava bem, aí eu perguntei, se ele aproveitou alguma coisa, ele, não sei, estou desconfiado, mas eu acho que ainda não. E me mandou uma foto de visualização única. Já pensei, foi o que ele digitou na foto de visualização única. E aí foi meio-dia, ele me ligou, falou que queria fazer, cometeu o crime, falou de acabar uma pessoa, da mesma forma de visualização única também ele tinha dito, depois da ligação, mas na ligação ele disse que precisava que estava querendo uma pessoa, estava querendo que estava ruim. A pessoa, ele falou quem que era a pessoa, quem que era a pessoa. Gustavo conta para a polícia que teria chegado a alertar o pai de que aquela ação poderia ter consequências sérias para os dois. Eu falei, cara, você tá vendo que isso é problema. É muito problema isso aí. Eu falei pra ele ainda. Eu deixei ele ciente desde o início que ele tava com essa ideia. Eu falei, vai ser problema, você vai segurar a bomba. Ele falou, não vai dar nada, não sei o quê. Gustavo, então, agencia 2 amigos menores de idade para ajudar a executar o plano. A princípio, eles deveriam ir junto com Benedito até a residência de Suelen e dar cabo dela. Por volta das 3 horas da tarde do mesmo dia, Benedito pega Gustavo e os 2 menores em um ponto combinado e leva os 3 até a casa de Suelen. Ele tinha as chaves, por isso entrou sem problema nenhum. O bando deveria esperar pela servidora pública, que ainda estava no trabalho e tinha previsão de chegar às 4 horas da tarde. Só que Benedito teria dado de cara com Heloísa, a enteada que estava sozinha em casa. Segundo o relato dos próprios criminosos, eles já teriam agredido a jovem imediatamente. Ela foi levada para um quarto, teve mãos e pés amarrados, foi violentada e, em seguida, asfixiada com um fio de um cabo USB. Nesse momento, segundo a polícia, Benedito, que era gerente de transportes, recebeu uma ligação do chefe dele pedindo para que ele voltasse ao trabalho. É quando Benedito deixa sob a responsabilidade de Gustavo e dos comparsas concluírem o que eles haviam começado. Eles deveriam forjar um assalto dentro da residência e aguardar por Suelen até que ela chegasse do trabalho. Nesse dia, a servidora pública se atrasou e só chegou em casa por volta das 5h30 da tarde. E, diferente dos demais dias, ela estava acompanhada de uma amiga que tinha um bebê de colo. Bom, assim que as duas entraram dentro de casa, foram surpreendidas pelo trio. Segundo os relatos dos próprios criminosos, a Suelen foi brutalmente agredida e levada para um outro quarto, diferente de onde estava já o corpo da filha dela. A mulher com a criança foi colocada em um canto e poupada durante todo o tempo em que Suelen estava sendo agredida pelo trio.
Quando Gustavo já estaria prestes a tirar a vida de Suelen, depois de machucá-la bastante, ele recebe uma ligação do pai com uma mudança de planos. Ele e os 2 comparsas deveriam fugir da residência, levando apenas o corpo de Heloísa no porta-malas do carro e poupando a vida de Suelen. Quando ela chegou, ela não teve contato, a filha já estava morta, levaram ela para o quarto e foi então que conseguiram sair com o corpo da vítima, né? Como a fuga da residência aconteceu no carro da vítima, uma HB20, os policiais começaram a rastrear o carro e logo encontraram as placas dele e um lençol que foi retirado da cama de Heloísa, jogados em uma área de mata. Os policiais intensificaram as buscas naquela região até que descobriram o poço artesiano. Mas como os policiais chegaram a Benedito? Até então, para todos os efeitos, a jovem havia sido sequestrada. Suelen, por não ter visto em nenhum momento a filha, já que ela estava no outro quarto, ela acreditou que a menina havia sido subtraída de dentro de casa ainda viva. Foi só depois que os policiais seguiram o rastro do veículo é que conseguiram ir atrás dos 2 menores. Num primeiro momento, um deles conseguiu fugir, mas o outro foi apreendido e na delegacia ele imediatamente começou a contar tudo o que tinha acontecido e entregou Benedito e Gustavo. Como se não bastasse causar uma dor tão grande para a ex-companheira só porque não aceitava um possível fim da relação, Benedito agora quer acusar Suelen de ter sido a mandante do crime. Ele desmente o depoimento do filho, Gustavo, e diz que desde o início o alvo dele era a Heloísa e que estava agindo a pedido da própria mãe. Olha só o que ele disse para um repórter do SBT quando estava sendo transferido da delegacia. Suelen, você tem que assumir que você pediu porque você não aceitava sua filha gostar de mulher. E todo mundo sabe, inclusive seus vizinhos. Pode absurdo acompanhar. Isso. Quer dizer, então você está colocando a culpa na mãe da Heloísa? Não estou colocando a culpa na mãe, só estou falando. Vira aqui assim, não estou falando que ela é culpada, mas ela sabe que ela me pediu para fazer. Por que você fez isso, Benedito? Ela sabe que ela pediu para me fazer. Eu sou tio da Heloísa e hoje eu venho a público manifestar para vocês o meu repúdio sobre essas acusações levianas e infundadas feitas pelo acusado, manifestando que minha irmã seria mandante do crime. Essas acusações, com tamanha torpeza, não procede. Esse rapaz e seu bando, além de ceifar a vida da minha sobrinha, agora deseja ainda acabar com a família. Totalmente improcedente. Nós estamos sofrendo muito e nós acreditamos nos órgãos de controle, como segurança pública, para finalizar e, se Deus quiser, esses elementos estejam em breve sentados no banco do júri. Ao levantarem a vida de Benedito, os policiais descobriram que de bom moço ele não tinha nada. Ele já foi denunciado por uma ex-mulher por violência doméstica e também tem ficha criminal por ter sido denunciado pelo próprio pai, um idoso, por agressão. Benedito e Gustavo vão responder por feminicídio, ainda que o crime tenha sido tentado contra a enteada dele, que acabou morrendo pela condição de ser mulher. Além disso, também vão responder por roubo majorado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Já os 2 adolescentes, com exceção da corrupção de menores, vão responder pelos mesmos atos infracionários correspondentes aos crimes. O feminicídio é um avanço nos crimes contra a mulher, uma qualificadora que confere penas maiores do que a do homicídio, mas muito pequenas ainda em comparação ao tamanho da covardia de quem comete um crime como esse. Benedito se achou no direito de tirar a vida da companheira só porque ela não queria mais viver com ele. Embora tenha sobrevivido, é certo que uma parte dessa mãe morreu com a filha e nada pode mudar isso. Parabéns aos policiais militares e civis de Cuiabá que conseguiram resolver o caso em menos de 24 horas. Nós esperamos que a justiça tenha a mesma eficiência. Esse foi mais um vídeo do canal Narrativa. Eu espero você no próximo.